Tá comigo. Educação dos filhos, aí? Sim, educação dos filhos. Como é que a gente fala sobre sexo com um garoto de 12 anos? Sexo, 12 anos, ótimo. Rapaz. Rapaz, tá. Meu filho, por acaso. Sim, com certeza. Eu quero saber como ele deve agir quando as crianças fazem pirraça, né? Faz pirraça, Não sai bater no pé. quando ela sai batendo o pé, né? Bate o pé, né? Pica, se joga no chão, esse mesmo. Eles fazem muito isso. Legal. Tem uns que fazem uma pirraçona, tem outros que fazem uma pirracinha. Olha, nós temos uma maneira que já faz. Isso mesmo. Já tira. Vamos ver outro. Quem mais? Pergunta 10. Olha, eu não sou mãe, mas na igreja que eu sou mesmo, as crianças correm o culto inteiro pra lá e pra cá e eu não sei como falar às mães e incomoda muito o culto. Até para os visitantes, para nós mesmos ali. É muito difícil isso. É verdade. Essa pergunta é bastante. Não, ela é para as mães. E aí, vamos lá. Tem mais perguntas? Quando o filho quer imitar com os outros lá fora, que ele pode, os outros lá podem e ele não. Imitar os de lá fora. Legal, muito bom. Tá tudo respondido. Até que ponto bater é corrigir? Bater. Bater para aquela não é bater para o seguinte, eu acho que em determinada situação é bater para o seguinte. E eu já falei mesmo, meu filho com uma moça não vai só que pronto, é muito relativo, tem que ter também que pode matar ele, bater. Pronto, até que ponto bater corrigir ou alergia, digamos assim. Legal. Bater é corrigir. Até que ponto? Gostei disso. Pode deixar que eu vou responder para você, tá? Vamos ver, que mais, hein, gente? Que é bom a gente responder. Porque aí você vai... Como a gente conseguir fazer com que o ministre melhor o tempo, porque às vezes eles querem só computador, só televisão, isso seja uma base pergunta para o Muito bom. Norte de tempo, né? Muito bom. Até que ponto a proteção pode atrapalhar o filho? Ela está falando até que ponto a proteção pode atrapalhar ou ajudar, né? Vamos falar de superproteção. Como fazer para o filho desabafar, não ser tão introvertido. Ah, tá. Como ele ser extrovertido. Ótimo, isso é bom. Que mais? Vamos lá? Pode perguntar. Tá bom, acho que dá para ir respondendo essas perguntas aqui, tá bom. Eu falando. Mas como lidar com os filhos que na altura da adolescência passam um pouco por essa fase de quererem ser adultos mais do que aquilo que são e ter a dependência dele mais do que são, pensar que são, mandam, eles é que podem, têm essa autoridade neles, como lidar com isso? Sim. Como diminuir esse adulto deles e ao mesmo tempo deixá-los independentes, né? Eu acredito que eu vou conseguir responder essas perguntas para vocês. Esses 4 P's, ele é bem legal porque Deus me deu assim, hoje eu entendo, porque quando esse homem falou para mim que ia dar os 3.000 rubis para mim, 3.000 para ele, eu corri no meu pastor e pedi para o pastor me dar versículos para eu justificar cada um dos P's.
E ele falou para mim, você vai orar e Deus vai te dar. Foi muito sábia essa resposta dele. E daí eu pude dedicar o livro a ele, pude colocar os 4 P's da educação, né? Mas então nós vamos ver o primeiro P, que é o da proteção. Eu gosto muito ali de Isaías 41:13, que diz, então eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, né? Então a primeira coisa que, assim, falando isso entre todas as outras, todas as coisas, para você falar de sexo com o seu filho, você precisa estar de mão dada com ele. E você precisa dizer para ele, não temas, que eu te ajudo. Porque se você falar metendo medo, é o pior caminho. Se você bater metendo medo, se fizer outra vez apanha mais, é o pior caminho. O melhor caminho é ele entender que ele te respeita e não te tema. Certo? Não temas. Olha, não temas nem a mim e nem às coisas. Eu estou aqui para te ajudar. Esse é o caminho da proteção. Tá? Como está Isaías falando, que Deus pega você pela mão e te encoraja. É assim que nós temos que fazer com os nossos filhos. O que é pegar na mão? Pegar pela mão é vigiar, é estar junto. Então essa coisa de só acreditar no filho e não ir atrás para ver se é uma verdade que ele está falando, é fazer de conta que você é certo. Precisa estar junto, precisa pegar na mão, precisa ir junto, né? Bom, agora o contrário da proteção, todo adulto tem obrigação de proteger o pai. Mas o filho, o problema é qual é a linha entre a superproteção e o desproteger. Então, eu ponho ali uma balança, acho que é porque eu vivo aí nessa história de emagrece e engorda, né, de regime, então a balança é um símbolo bom para mim. Mas nós precisamos dar proteção ao filho e ensinar o filho a se proteger. E, gente, século XXI não meta medo nos meninos, porque eles não têm medo. Século XXI eles têm informação. Então não pense, se você pressiona ou a criança ou o adolescente pelo medo, ele vai ser mais esperto e fazer as coisas escondido. Então, a hora que nós falamos da punição, vocês vão ver o versículo que Deus me deu sobre a punição. Então, é preciso proteger o filho, mas ensiná-lo a se proteger. Você precisa falar para o seu filho como que ele está se expondo em certas situações. Se expondo para os outros falar mal dele, se expondo para ele ter consequência difícil na vida. E nada melhor do que a gente se expor com os nossos próprios erros. Nada melhor que isso. Bom, superproteção. Eu quero dar um conceito de superproteção. A superproteção é fazer pelo filho aquilo que ele é capaz de fazer sozinho, acreditando que ele não é capaz. Então, por exemplo, seu filho é capaz de abotoar a bota, de dar um laço no tênis, e você dá para ele porque você está com pressa. O seu filho é capaz de pedir perdão porque ele errou. Você vai e pede perdão por ele, porque ele errou e você vai dar com vergonha, sente vergonha por ele. Tudo isso é superproteção. O seu filho errou, alguém está acusando ele, você vai em defesa dele e justifica o porquê que ele está errando. É superproteção. A proteção é você encorajá-lo para ele ir pedir perdão, para ele ir criar um plano para não acontecer aquilo que está errado, certo? Então,
Você precisa de um acordo para administrar o tempo. A criança e o adolescente não têm noção de tempo. Sabe quando que ele adquire noção de tempo? Depois dos 16 anos. Isso se ele não estiver na frente da internet. Porque na frente da internet, nem a velha Eli de 60 anos tem noção de tempo. Falo isso para vocês de experiência. Se eu deixar, eu fico até 4, 5 horas da manhã na frente da internet. Quando eu vejo, eu levo aquele susto e são 4 horas da manhã. Então, mais do que nunca na história da humanidade, os filhos precisaram ter autocontrole. Está ali, ó, a irmã Zenaide. Ela tem uma filha já de 30 anos como eu. Nós não precisamos ensinar tanto autocontrole para os nossos filhos, porque era fácil controlá-los. Hoje, você não consegue controlar. Lembra, Zenaide, quando nossos filhos eram adolescentes, era fácil a gente controlar, saber a família de quem que ele estava, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Era simples. Hoje não dá mais. No nosso tempo de filho adolescente, até escutar na extensão do telefone, a gente podia fazer isso, não podia? Deve ter outras pessoas aqui que têm filhos de 30 anos como nós, né? E lembra disso. Hoje, ou vocês mesmos como filhos, os pais de vocês, escutando pela extensão. Hoje não dá mais. Hoje você não consegue nem comprar um programa de pôr na internet para saber onde ele navegou, porque ele sabe como burlar este programa. Não dá mais para você tirar o cabo para ele ficar sem internet. Você leva o cabo para o serviço, porque ele compra outro cabo por meio, 50 centes, €1 e põe lá o cabo de novo e você fica de bocó de pito. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Então hoje, mais do que nunca, precisa ensinar o filho a se autocontrolar. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos dar um fruto do Espírito para eles, que é a temperança e o autocontrole. Agora, nós temos um Deus que consegue dar isso para as pessoas como presente. Então, nós podemos orar e pedir para Ele nos dar sabedoria. Mas olhem objetivamente, para que os filhos de vocês aprendam a ter autocontrole. Agora, é lógico que o autocontrole começa aqui, ó. Ele não tem autocontrole. Ela dá um controle externo. Estão entendendo? O controle externo, ela segura, é difícil. É como aquela varinha que está crescendo, vocês já seguiram um pé de chuchu crescendo? Ele vai para um lado só. E você amarra ele, põe ele, aquele pé de bucha, não sei o que é que teria aqui, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? E você põe uma vara e amarra o cordão, quando vê, ele está para o lado de lá. É difícil, é muito difícil. Olha a dificuldade que ela está tendo para manter ele em silêncio. É muito difícil. Às vezes, a outra de trás rindo um pouquinho com ele, distraindo, mas é coisa de segundos, não vai resolver. Fica bravo, não vai resolver. O que vai resolver é ela pegar pela mão e fazer inúmeras tentativas. Não tem uma mágica. São inúmeras tentativas, até que ele entenda que o controle externo é maior do que a força interna dele. E aí ele aprende a se controlar, como essa aqui já aprendeu. Uma menina esperta, ativa, mas aprendeu a se controlar. Está sentadinha como uma mocinha. Está certo? Agora, para que ela continue sentadinha como uma mocinha, eu preciso sempre flagrá-la bonitinha como uma mocinha. E dizer para ela, que bonito,
como você se comporta. Então ela cria um acordo comigo de não me decepcionar. Porque eu espero que ela seja assim. Entenderam? Mas às vezes a gente espera que o filho, você não tem jeito mais. Você não tem jeito mais. Não, eu não sei o que eu faço com você. Aí ela fala, minha mãe já espera todo dia de mim, não custa nada eu ser pior. Porque, sabe, ela não quer ser ruim. Ela só quer ser desregrada. Ela só quer ir para aquele lado que ela é influenciada. E aí, como você perguntou, como fazer? Né? Como fazer para que ela não queira imitar os de lá de fora? Então, como você chama o seu nome todo? Gonçalves Oliveira. Gonçalves Oliveira. Ah, mãe, todo mundo vai, mas Gonçalves Oliveira não vai. Mas mãe, todo mundo, até o filho do pastor, mas Gonçalves Oliveira não vai. Só tem um Gonçalves Oliveira, que é os seus descendentes, do Gonçalves e do Oliveira. E esse não vai. Fica de cara feia? Fica de cara feia. Você olha bem para a cara feia do seu filho e diga assim, que pena. Ele está de cara feia agora, mas antes uma cara amarela agora do que uma cara vermelha o resto da vida. Porque é difícil para nós. E para vocês, aqui a maioria é estrangeira no Portugal, não é? Quem que é português aqui? Levanta a mão. Isso, vocês ainda têm menos frustrações do que os outros. Porque os brasileiros que estão aqui vieram numa ilusão, numa tentativa de alguma coisa. E essas coisas às vezes não dão certo. E aí dá uma frustração. E essa tentativa que traz uma pessoa para fora da nação, geralmente é uma tentativa de melhora financeira, de coisas, de status, de estudo melhor, de oportunidade de trabalho. E às vezes isso não deu certo. Não é que não deu certo, gente, olha. Essa máquina, ela ultrapassou. Qualquer telefone que vocês pegarem, telemóvel que vocês pegarem, qualquer computador que você pegar, ele está ultrapassado, esse computador está ultrapassado. Ele é lindo, maravilhoso, a igreja pode ter comprado ele há 6 meses, ele está ultrapassado. Tem um outro muito mais caro, muito mais leve, muito mais forte, muito mais rápido, muito mais bonito, muito mais chique. Por mais que você conseguiu comprar o seu carro, tem um carro muito melhor saindo e seu vizinho tendo ele. Então, cuidado, porque isso traz frustração. Não que os portugueses também não tenham. Tem também, com certeza. Todos nós temos frustrações. Principalmente se nossa ilusão é maior, nossa frustração é maior. Então, aí seu filho faz uma birra porque ele quer comprar um negócio. Você não pode comprar. Aquilo te dá uma frustração. Cuidado, que a frustração é o alimento para você ceder. E aí você vira uma mãe banana. Porque você está frustrado, você fala, coitado, ele merece. É o jeito de você se endividar, quer ver? Eu vou falar para você, às vezes você já viveu essa situação, você fala, nossa, é verdade. Trabalho, recebi. Eu falo, não, mas eu mereço, eu vou no restaurante comer, eu mereço. Aí você vai lá e estrumbica sua carteira, seu dinheiro, porque não era que você conta, eu vou comprar uma roupa bem bonita, que eu mereço. Merece mesmo. Merece até mais que isso. Só que precisa raciocinar e não emoção. Aí se você se entregou para essa emoção, foi lá e gastou, depois você morre para pagar. E aí você fala, nunca mais vou fazer isso. Mas por quê? Porque você tem autocontrole. Mas a criança não tem. Ela
Ela não tem, ela vai ter autocontrole com 16 anos. De temporal, de tempo, estou falando. Lógico que um autocontrole de comportamento, ela já começa a ter uns 5, 6 anos, ela já é capaz de sentar quietinha enquanto outra pessoa está falando. Antes disso, ela não consegue. 4 anos, ela dá conta de se comandar. Só que não se esqueçam, flagrem o certo. Flagrem o certo. Nós flagramos o erro. Se esse menino começa a chorar, todo mundo vira para trás e olha para ver quem é que está chorando. Mas poucas pessoas vão olhar para trás e ver aquela criança quietinha no colo da Judite, desde meia hora para trás, e vai falar: que gracinha, como ele fica quietinho. São poucos, porque nós flagramos o erro, mas nós não flagramos o certo. Então, para você que está perguntando como fazer, uma das coisas, flagre o certo. Até com essa criança que corre. Pegue ela no momento que ela sentou e fala: que linda, você ficou sentadinha. Mesmo que seja 1 segundo que ela deu conta de ficar sentada. Fala: que lindo, você ficou sentadinha. Ela começa a falar que a irmã espera que eu fique sentada. Ela começa a sentar e olhar assim. Sentar e olhar assim. Você está vendo isso? É ou não é? Ela senta e olha para você para receber de novo um elogio. Agora, você não pode mentir. Você tem que realmente dar o elogio na hora certa. Mas é flagrar. Sabe o que é flagrar? Flagrar é pegar no instante que fez. E nós não temos esse costume. Nós flagramos o erro. É verdade, porque isso é uma coisa que eu fui tirar perto. Porque quando eu fui adolescente, era muito rebelde por causa disso. Porque sabiam me dar na orelha e que eu fazia errado. Se eu fazia certo, ninguém me falava nada. E eu achei que se eu certo, eu fazia cada vez mais errado. Para que eu vou fazer certo? Eu não tenho recompensa. É verdade, assim que eu pensava. É importante isso. Isso é um mecanismo do ser humano. Então, fica essa mensagem dessa noite. Se você sair daqui com o propósito de flagrar seu filho nas coisas que te agradam, nas coisas que você gosta, e do nada você falar bem alto, o que é flagrar? Flagrar é assim: nossa, mas você está tocando tão bonito. Fulano, vem cá ver o tanto que ele está tocando bonito. Você flagrou ele. Porque se você flagra no erro, não é assim? Que absurdo isso que você está fazendo, não é? Fulano, você acredita que seu filho estava... Você fala para o marido, né? Marido, você acredita que seu filho estava fazendo isso? Então, flagrar, não é o nosso filho, mas flagrar é exatamente isso. Você chegar para o marido e você acredita que o fulano estava fazendo isso? Só que isso é uma coisa boa, uma coisa certa. Se você sair dessa noite com esse propósito de aprender a flagrar o certo, você já vai começar a mexer nas ondas do comportamento dos seus filhos. E esse flagra, quando a gente começa a ter a percepção que nós estamos a dar esses elogios, por exemplo, desde bebê. Você quer ver uma coisa que nós fazemos automático, todo ser humano faz e dá certo? O ser humano, para aprender a andar, ele força aqui, ó, muito, muito mesmo. E é difícil aprender a andar. Tanto que é difícil que nós demoramos 1 ano e 2 meses para aprender a andar, não é? A gente se mexe, a gente se escorrega pelo chão, se rasteja, mas para ficar em pé e andar só, é 1 ano e 2 meses, não é isso? Toda criança que aprendeu a andar, caiu, não caiu? Toda mãe que vê o filho caindo, vira e diz assim: foi nada, levanta, você vai andar, vem, não é? É isso que você tem que fazer quando você vê ele errando, quando você vê seu adolescente te desobedecendo. Tem que falar: isso aconteceu, mas eu creio que você vai ser capaz daqui para frente de mudar. Mas na hora de andar, nós todos fizemos isso, não fizemos? Vocês são mãe, todos viram os filhos cair
Não viram? E falaram o que para os filhos? Vem só, você consegue, você vai conseguir. Vem, anda só, põe uma fraldinha, outro puxava, outro pegava aqui no braço. De alguma maneira você estava pegando na mão, dizendo para ele, não temas, que eu te ajudo. É isso que você tem que fazer. Eu acho que ele está adolescente, olha que ele está adulto, olha que ele está criança errando. Tá bom? Então vamos caminhar um pouquinho. Superproteção, fazer pelo outro aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Se você está fazendo, evite. Outra superproteção muito comum: fazer de conta que não viu. Eu chamo até de abandono. Faz de conta que não viu. Errou, você faz de conta que não viu. Ah, não, nós estamos no meio da festa, depois eu converso com ela, eu faço de conta que eu não vi. Você viu? Flagrou o erro? Você precisa interromper o erro. Abandono é não interromper o erro. Seu filho está errado, você vai interromper o erro. Você vai chegar e dizer para ele, isso não vai acontecer mais. Eu não quero. Você é autoridade para dizer, eu não quero. Nossos filhos são legados de Deus para nós. Nós precisamos dar limite para eles. Nós precisamos dizer para eles se sentirem seguros, viu? Independência física e emocional. Sabe o que é que dá independência física e emocional? Ajudar na limpeza da casa. Tá? Filho que não faz nada é filho dependente emocional. O que é dependente emocional? Dependente emocional que não sabe tomar decisão, que nós chamamos lá no Brasil de Maria vai com as outras. Isso é dependente emocional. Então, como você vai romper para o seu filho não depender do outro, não querer imitar o outro, não querer seguir atrás do outro? Você vai, de que jeito você vai romper isso? Você vai dar independência emocional. Para dar independência emocional, precisa de independência física. Ele precisa arrumar cama, ele arruma com a cara feia, dizendo que ninguém arruma, pedindo para você arrumar, dizendo que só hoje ele não quer, mas ele precisa sair com o cachorro, ele precisa pôr o lixo para fora. Tudo isso são coisas que ele sabe fazer. E se você não deixa ele fazer, você está super protegendo. Quem super protege, deixa a criança voltando para trás. Dependente emocional e física de você. Depois vira aqueles maridos, aqueles moços que não quer casar, fica só querendo morar com a mãe. Às vezes você já teve o teu marido assim, né, que quer o prato